no Ibovespa. Esses que foram os principais destaques do pregão de hoje. E agora posso falar um pouco sobre Petrobras. Como vocês devem estar olhando aqui, é o título da live, é o tema de hoje, é um tema que chamou bastante atenção. Tem duas notícias sobre Petrobras hoje, duas relativas ao seu site. O primeiro delas é sobre o JP Morgan, que elevou a recomendação para as ações da companhia, elevou para a recomendação de compra. Eles que emitiram ali um novo relatório revisando as projeções para o petróleo e as ações do setor, mantendo uma visão conservadora ali para os preços da commodity, mas destacando o valor do segmento de petróleo e gás, especialmente em relação à Petrobras. Os analistas então elevaram a recomendação para compra aí da Petrobras, citando o baixo custo de produção da companhia e o forte fluxo de caixa da empresa. Para as ações ordinárias, o preço-alvo subiu de R$ 43 para R$ 49, ao passo que os papéis preferenciais serão de R$ 40,50 para R$ 46,50. Lembrando que no caso dos preferenciais aqui a gente tem um potencial de alta de 26%, se esse preço-alvo for concretizado, enquanto no caso das ordinárias a valorização seria de 21%. Já os ADRs da Petrobras, que são negociados lá na Bolsa de Nova York, tiveram um preço-alvo aumentado de $16,50 para $19, um potencial de alta de 28%. E os analistas aí do JP Morgan ressaltaram que a Petrobras se destaca como uma produtora de custo muito baixo, mesmo num cenário mais conservador, o que se reflete em rendimentos sólidos de fluxo de caixa livre. Além disso, afirmaram que apesar das preocupações com possíveis mudanças estratégicas, a empresa deve continuar entregando rendimentos atrativos, mesmo que a cotação do petróleo caia. Além disso, também viram aí uma aliança de interesses entre os acionistas minoritários e o acionista majoritário, que é a União, que é o governo federal, impulsionada pela necessidade do governo aí de lidar com questões fiscais. A gente sabe que para equacionar o fiscal, os dividendos da Petrobras são importantes para o governo federal. Os analistas ainda destacaram que a nova gestão tem emitido políticas, aliás, tem mantido políticas de preços e dividendos, embora, o JP Morgan acredita, o JP Morgan projete dividendos mínimos, eles acreditam que tem uma possibilidade real que os dividendos finais sejam significativamente maiores, possivelmente alinhados com os elevados rendimentos de fluxo de caixa livre da companhia. Basicamente, é isso que a gente tem do JP Morgan e, além disso, a gente teve aí novidades sobre o Banco do Brasil. Os analistas do BBBI também emitiram um relatório elevando a recomendação para os papéis da Petrobras, destacando que a companhia deve distribuir 36% do seu lucro na forma de dividendos. Nesse relatório aqui, eles elevaram o preço-alvo para R$ 48,50, no caso das ações preferenciais, o que implicaria numa valorização de cerca de 30% se a gente considerar os patamares de preço atuais. Segundo o BB, a Petrobras tem demonstrado uma performance financeira sólida aí nos últimos anos, com uma combinação de baixos custos de extração, petróleo em patamar favorável e um operacional robusto. Eles que disseram o seguinte: olhando adiante, vemos a manutenção de tais pilares, contando também com as perspectivas de crescimento da produção, bem como endividamento sob controle e uma política de dividendos e recompra de ações que deve seguir trazendo bons retornos para os minoritários, ainda que alguns riscos sigam no radar. Sobre o operacional, os analistas apontam que a empresa consegue, graças aos seus fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a característica de elevado volume no pré-sal, manter custos de extração entre os mais competitivos do mundo, registrando uma produtividade elevada em exploração e produção, enquanto avanços importantes têm sido feitos em refino. Sobre os proventos, o BB aponta que a Petrobras tem mantido uma remuneração aos acionistas bem superior aos seus pares, graças a uma forte geração de caixa operacional. Em se tratando de gestão de dívidas, os analistas veem uma estratégia mais ativa de recompras, com consequente redução do custo médio da dívida. A remuneração total aí para os acionistas da Petrobras ficou, vale lembrar, aí, em 94,4 bilhões no ano passado, o que representa um payout na casa dos 75%. Portanto, no ano passado, a Petrobras entregou um retorno de dividendos de 23,4%, considerando a média das cotações de ambas as ações no ano passado, o que é o segundo maior montante pago entre as 6 maiores petroleiras globais, deixando a Petrobras apenas atrás da Saudi Aramco. E aí o BB diz o seguinte: em nosso modelo, consideramos uma distribuição de 36% do lucro líquido do ano que vem, de 2025, estimado em 119 bilhões, ponderando a fórmula atual de distribuição de 45% do fluxo caixa livre. Isso deve resultar em uma distribuição de R$ 3,49 por ação para 2025, representando um yield de 6,6%. Essa é uma projeção conservadora, ou seja, o que entendemos como payout mínimo, dadas as regras vigentes e que tem chance de ser
elevada pela distribuição de dividendos extraordinários. Essas aí que foram as palavras dos analistas do Banco do Brasil, da Research aí do Banco do Brasil, acerca da Petrobras e também dos